convidada especial que já está por aqui. Bora lá. Salve, Regina! Você está sem áudio. Desculpa, eu queria dizer para a Daiane que nós estamos esperando ela se mudar aqui para o Rio. Ela fala muito do Rio, mas ela nunca vem. Olha lá. Estamos te esperando, Daiane. É só você marcar que a gente resolve tudo aqui para você. E o Vassoler, ou ele é provocador, ou ele não está sabendo de nada, porque ele passear na orla de camisa do Corinthians, depois do vexame do Yuri Alberto, é realmente muita coragem. E o Massarico mesmo, só liga mesmo depois de dezembro, né? Mas janeiro, principalmente janeiro, fevereiro e março. Aí que o Massarico. Mas esse ano está especialmente ameno, entendeu? Está muito. Não, e novembro também não é muito ruim. Que eu fico observando, eu sou uma obcecada pela temperatura. Eu também adoro, eu acompanho então, sempre. Novembro, tem sempre uma hora em novembro que cai a temperatura, é um pequeno invernico em novembro, depois, dezembro costumava ser muito quente. Mas chove muito, chove bastante. É isso aí. Que bom. Então, vamos começar mais o Barato da Idade. Hoje. Vamos lá com o nosso barato. Hoje nós temos uma convidada super especial, como todas, aliás, nossos convidados e convidadas são sempre especiais, são pessoas que nos dão muito prazer, né, da gente conversar. É verdade. E a Solange é uma pessoa a quem eu já devo essa conversa aqui há muito tempo. Solange, minha amiga querida, minha colega de colégio. Aliás, eu tenho trazido muito colega de colégio aqui. É verdade. E Solange é uma pessoa que a gente esteve junto muito tempo, depois nos perdemos, nos reencontramos, e temos muitos amigos do colégio também em comum, e agora fiquei sabendo, porque eu tinha esquecido, que a Solange, além de tudo que ela fez, que ela vai nos contar aqui, de toda a história dela, que é fantástica, ela é mãe do Miguel Viveiros de Castro, que é o nosso mais recente herói, né, que estava... Com quem eu vinha falando até ontem à noite. Exatamente. Deixa eu só... Vamos trazer a Solange? Eu vou só abrir a porta aqui, que o cachorro... O cachorro, eu estou vendo que ele quer sair. Oi, Solange, querida, tudo bem? Belos cabelos brancos. Pois é, tomei coragem, né? Esse negócio de parar de pintar é ótimo. Oi, Solange. Tudo bom, Miguel? Tudo bom, Regina? Tudo bem, obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Esse é um programa que as pessoas têm muito afeto por esse programa, né, Miguel? As pessoas gostam muito, eu fico vendo aqui também no chat, todo mundo falando que a gente faz? A gente traz as pessoas da nossa geração, ou um pouco acima, para as pessoas contarem como é que é a sua vida, o que estão fazendo, e geralmente pessoas dinâmicas que estão aí na luta e mostrando que a idade é um barato, né? Qualquer idade. Tirando aquilo que a gente não precisa nem contar, que nos atrapalhe hoje, a nossa vida continua produtiva, nós estamos aí produzindo com a mesma energia e é isso que nos interessa, basicamente, entendeu? E você, eu acho que é um exemplo disso, entendeu? Ô, Solange, você vai contar para a gente um pouco da sua vida, o que você anda fazendo, mas antes, como o Miguel falou, eu só queria contar aqui para o pessoal e para você também, que eu vinha falando com o Miguel, o Miguel entrou aqui no 247 várias vezes, eu fiz um programa no Giro das 11 com ele, depois fiz no Boa Noite, depois fiz com o Mário Vitor, que é o meu programa mesmo, com o Mário Vitor, um programa uma hora inteira, e realmente o Miguel é muito corajoso, muito articulado e muito tranquilo, muito sereno. Então, a gente ficou muito impressionado, que ele foi contando, mesmo ontem, que foi a última vez que a gente falou com ele, a gente ainda conseguiu que ele entrasse no Boa Noite, a gente fez uma cobertura bem legal da flotilha, que aqui no Brasil não está sendo esquecido, ninguém está falando. E nós fizemos uma cobertura muito legal, e todo mundo está comentando nas redes e tal,
E Miguel veio, já com tudo escuro, tinha uma luz vermelha, assim, não sei se você viu a fala dele, e ele dizendo, olha, aquela coisa que até aqui tudo bem. E certamente não se sabe se o barco dele foi interceptado, imagino que tenha sido, porque ele não deu mais notícia, mas também tem a possibilidade de não ter internet. E eu fiquei sabendo, não sei se é verdade ou não, que um barco ou dois conseguiram furar o bloqueio e continuar a viagem. Mas não vi mais nada sobre isso, então não sei. Mas vamos lá, Miguel. Você teve uma notícia dele recente, Solange? Apesar dessa Olha, dificuldade. na verdade, o Miguel está desaparecido. Sei. Porque a relação às autoridades brasileiras, com as quais o pai dele está em contato direto, nós somos muito amigos do Sérgio Ferreiro, o tradutor oficial do Lula, e através dele o Luiz Rodolfo, conhecido por Gaiola, né, o pai do Miguel, está em contato direto não só com as autoridades brasileiras, como com a coordenação da flotilha no Brasil, da delegação brasileira na flotilha, tanto no Brasil quanto na Europa, enfim, Celso Amorim, estamos em contato com todo mundo. E, na verdade, hoje é o Yom Kippur, até onde eu sei, e, portanto, é feriado em Israel. Então, até a Embaixada Brasileira em Israel avisa que, antes de amanhã, é impossível um contato consular. Houve informações de que as autoridades israelenses, lá no porto para onde eles levaram, os 15 confirmados, os 13 confirmados brasileiros que foram apreendidos, Miguel e o João Aguiar não estão confirmados. João Aguiar é que está num barco, que é um nome parecido com Mykonos, agora me escapa, que chegou realmente muito próximo, já estava nas águas territoriais de Gaza, tipo 10 milhas, e estava parado. E depois não se tem notícia, assim como Catalina, que era o barco do Miguel, que realmente foi um dos últimos e que se supõe que tenha sido apreendido, e que se supõe, portanto, que o Miguel esteja junto com os demais nesse porto, que eu não vou saber o nome, tem que olhar. Começa com A. O negócio é esse aí, que é um porto israelense, assim. E até há uma informação, não sei se foi o Jamil que botou, que botou no Instagram dele, que as autoridades israelenses, em mais uma atitude ilegal, estaria já entrevistando os cidadãos, na verdade, sequestrados, porque eles estavam navegando e não cometeram qualquer tipo de crime, enfim, nas demarches para a deportação. E isso é ilegal de se fazer sem que esses cidadãos tenham acesso, evidentemente. Eu acho que eles não estão preocupados. Não estão preocupados com a legalidade. Consulares brasileiras, etc. Enfim. A Sandra está dizendo assim, a Globo diz ter sido interceptado. Não, exatamente, não. Foram sequestrados. O barco é interceptado e as pessoas foram sequestradas. Nós vimos imagens, os soldados internacionais. Portanto, até ontem, no programa que a gente fez, eu acho que foi o Miola que falou assim, não, isso aí é pirataria. Eles são piratas que entraram em águas e sequestraram pessoas que estavam livremente ali. E a última imagem que eu vi, que o Miguel mandou, já umas 9 da noite, eram os jatos de água. Isso. Que o navio israelense estava jogando em cima, não só dos barcos, como das pessoas, né? E como se sabe, para quem tem know-how de manifestação estudantil, e isso, inclusive, parece que é até uma técnica brasileira, é o famoso brucutu, é um horror. Você joga esse jato de água, ele machuca muito. E você não consegue respirar, exatamente, você não consegue respirar. Água, é um terror. Enfim, estavam fazendo isso e parece que uma água, inclusive, muito fedida, eles agregaram algum produto químico, sei lá que diacho que é. Mas, enfim, eu sou uma pessoa muito alegre, bastante ativa, mas hoje, realmente, meu estado de espírito está todo voltado para essa questão. Inclusive, eu estou exausta, porque há 2 noites eu durmo muito mal. Imagino. Quando você tiver notícia, que vai acontecer.
quando você tiver notícias dele, se você ainda tiver força, você nos manda, entendeu? Claro, eu tenho mandado para você. Eu tenho viu, recebido. Inclusive, eu não tenho eu tenho o recebido. contato da Regina, quem tem é o Gaiola, Gaiola, né? Eu Aliás, estou ele falando falou com que ele você é toda hora. maravilhosa. Aliás, ele vai entrar junto comigo no Boa Noite, às 6h10, quem legal. estiver aqui querendo saber notícias, e vai trazer essas notícias dos contatos dele com o governo brasileiro. Mas, Solange, a gente queria também saber do teu sentimento, né? Porque você sempre foi uma ativista, o Miguel também né? O Luiz Rodolfo também. Então, como é que você vê o teu filho indo para a luta dessa forma e se arriscando, sendo um herói, né? Porque é muita coragem. Como é que você está sentindo? Eu queria só completar a pergunta, que é ótima, só para completar mesmo e perguntar assim, você que militou tanto, imaginaria estar vivendo um momento de tanta militância quanto esse agora através do seu filho? Certamente, porque já tem a minha neta a essas alturas, né? É uma geração militante inteira. do PSOL. Está com 30 anos agora. Mas desde meu pai, né? Eu era criança, minha casa era um antro de reuniões, meu pai foi líder sindical, né? Como o Miguel estava perguntando há pouco, né, Miguel? Quando é que foi? Meu pai morreu com 101 anos, há 7 anos. Não, né? eu queria queria que você contasse um pouco quem foi seu pai, entendeu? Pois porque seu então, pai na é uma figura verdade, a mítica. família. Eu sou irmã do João W. Nery, que foi o primeiro transexual operado no Brasil, e que um importante militante pelos direitos humanos, que com sua experiência divulgada e sua militância ajudou centenas de pessoas, deu visibilidade à transexualidade masculina. Nossa, a família, cada um tem uma. Seu pai só basta dizer que ele foi piloto do Jango. Pois é, o papai, na verdade, ele foi primeiro militar nacionalista, né? Ele era até ex-combatente, né? Ele fez patrulha da costa brasileira na O Segunda meu pai também, pois eu queria depois falar da opinião do meu pai sobre o sim, seu pai. eles se conheciam, os nossos pais, sim, né? Nós já tínhamos exatamente. matado essa charada na escola. Exatamente. E aí depois enfim, papai foi morto por ato institucional, né? Foi da primeira lista de caçados em 64, passou 3 anos no Uruguai, voltou, perdeu a ditadura, cassou a carta de piloto dele, ele nunca mais voou, foi voar aos 91 anos como presente de aniversário do neto num aviãozinho de treinamento e teve a emoção de segurar um manche. Mas, enfim, é uma figuraça, né? Que depois de não poder mais militar como fazia, lutou pela anistia, foi do SEBRAD. Mas a história que você está mencionando é que em 61, quando o Jânio renuncia, né? E o Jango estava na China como vice-presidente, numa visita oficial, e começa a retornar para o Brasil, foi aconselhado a não entrar diretamente no Brasil, porque se falava da Operação Mosquito, que seria para derrubar o avião do Jango. Então, o Jango vai para Montevidéu, vai para Montevidéu e fica aguardando. E aí o Rubem Berta, presidente da Varig, sabedor, né, da posição política do papai, achou que ele era de confiança. O Berta era grato ao Jango, né, porque a Varig prosperou como empresa, entre outras coisas, com apoio do governo federal, e aí manda o papai buscar o Jango. E aí o papai, que era um exímio piloto, veio pilotando um Caravelle a 900 km por hora a 300 metros de altitude, o que é uma proeza técnica para evitar o avião ser detectado e, portanto, não ser derrubado. O papai explicou, né, tem essa entrevista gravada pela Ana Helena Tavares, a jornalista que me cedeu um trechinho da entrevista dela que eu pus no meu site, né? E ele vem baixinho, porque ele explica que para você derrubar um avião, o míssil vem por baixo, olha que coisa curiosa.
Então, ele vinha baixinho desse jeito, e aí deposita o Jango em segurança em Porto Alegre, onde já estava o Brizola, e ele volta para o Rio, enfim. Isso é 61, e depois, uma semana depois, tomar posse já com a negociação de se votar o parlamentarismo com Tancredo, etc. Enfim, aí o resto é história. Aí a história todo mundo sabe, pois é, mas essa história é fascinante. E eu me lembro sempre da gente cultuar muito seu pai. Seu pai era uma figura muito querida, que a gente curtia muito, e ele viveu tantos anos, que ele morreu com 101 anos, que é um mérito para quem é assim, né? Eu acho que é um prêmio, entendeu? É um prêmio para quem viveu essa vida dele, e eu acho que ele mereceu todos os anos que ele viveu. Mas é isso. Aí depois dele, bom, a minha mãe, que ao longo da vida não se destaca por militância, mas depois estava tudo sereno, ela já velha, aposentada, foi militar no Sindicato dos Professores e se tornou militante sindical dos aposentados do CEP, é ótimo, né? Chegou a vez dela, lá foi ela, e além de toda a atuação solidária ao longo da vida, me resgatou no Chile, no golpe do Chile, chegou papai caçado, não podia saí, não tinha nem passaporte, em 73, né, no golpe do Pinochet. Aí mamãe chega, papai, e diz assim: Paulo, vou buscar Solange, né, porque souberam que eu estava presa no estádio. E aí, lá foi a mamãe, falando um espanhol horroroso, um portunhol, visita Deus e todo mundo, Conselho Mundial de Igrejas, Ministério de Relações Exteriores, Interior, o que pôde, Acnur, o diabo, todas deixando cartinha manuscrita dirigida a mim. Minha filha, eu e seu pai achamos que você deve aceitar voltar para o Brasil, porque ela se informou que eu tinha dito que não queria voltar para o Brasil. Claro, né? Eu não queria pegar um novo DOI-CODE, porque a essas alturas eu estava lá, exilada, né? 73, imagina, um golpe dado com o apoio escancarado da ditadura brasileira, no Estádio Nacional, com menos de um mês de estádio, a polícia brasileira, o DOI-CODE, entra lá dentro e começa a interrogar diretamente os brasileiros, orientando... E você estava lá? Você estava lá? Você estava lá nessa época? Eu saí do estádio no dia 12 de outubro e a cana brasileira chegou no dia 14. Caramba, dentro do estádio. Mas eu peguei um DOI-CODE de novo aqui no Rio, né? Só que aí sem porrada, né? Eles não estavam sabendo nada, na verdade, o que tinha acontecido lá. Mas, enfim, aí a mamãe é heróica, porque ela chega lá como mãe e visita todo mundo e bate no consulado, que não fazia nada pela gente. Assim, é tudo terrorista, deixa os chilenos matarem todos, que a gente está pouco se lixando. Só que, junto com a mamãe, chega ao Chile o Paulo Ferraz, que então armador, né? Cujo filho estava preso com a gente. E chega o pai do Ricardo Azevedo também, que era um empresário em São Paulo. E aí o Paulo, o Ferraz, fez contato com a Dido Naval, imagina, um armador, né? Milionário, né? Claro, por conta disso, o consulado precisou mandar o vice-cônsul lá, que curiosamente chamava-se Moro. E aí esse vice-cônsul entra no estádio, teoricamente, para ouvir os outros brasileiros, mas eles estavam um pouco se lixando para cerca de 80 brasileiros estavam presos no estádio. E entrevista a todos, não faz nada, não mexe nem uma palha, mas no dia seguinte tira nós três, cujos pais estavam em Santiago. E aí voltamos, bem, aí são lances rocambolescos, né? que levam a gente 2 dias depois num ônibus de metralhadora em todas as janelas, parecíamos perigosíssimos terroristas, enfim. E chegamos no Rio e, depois de uma escala em Buenos Aires, fazer o contato com a turma que estava o Gabeira, os brasileiros que estavam internados no aeroporto de Ezeiza, conseguimos trocar informação, quem estava vivo, quem tinha sumido, quem estava no estádio, foi o primeiro contato. E chegamos no Galeão e, além do Senimar, que estava esperando o Antônio Paulo, o filho do Paulo Ferraz, estávamos nós dois, aí o pai do Ricardo
vira-se para tinha aqueles livrões, não existia computador, né? Eram livrões enormes que tinham no aeroporto e que eles olhavam assim para ver se a pessoa estava com o nome lá. Olha como é que era o método. Eles não tinham ideia de quem a gente era. Olha que loucura. Depois disso tudo, olha a desconexão. Peraí, estão me ligando. Deixa eu tenho que desligar, né? Diabo. É o Ricardo Vilas, nosso coleguinha também. Ricardo, olha, estou no ar, no 247. Falo com você depois, querido. Fala para ele entrar para ver a gente. Pois é, eu falei no 247, vamos ver se ele entra. Vamos ver se ele entra. Eu não sei se eu vejo. Bom, enfim. E aí, o cara não acha o nome da gente, porque a gente não estava com condenação, coisa assim. E aí o pai do Ricardo chama o policial de lado, disse: olha, se não chegar hoje em São Paulo, eu vou ter um enorme prejuízo, eu prefiro ter um prejuízo menor. E passa uma nota de $100. Aí o policial picarreia, olha que cena para filme, né? Tum, carimba a saída, era um papelzinho que tinha carimba. Carimba a saída do Ricardo, do Galeão. Aí atrás vinha a minha ficha, mamãe olhando. Mamãe, que era mamãe? Ninguém, mamãe nem ia dar dinheiro para a polícia, nem morre. Aí eu olho a minha ficha assim, essa aqui vai nas suas costas, tum, e carimbo assim. Quer dizer, mamãe me pariu de novo, né? Eu considero, porque foi um ato de grande coragem o dela. Que maravilha. Essa história é maravilhosa. Essa história, quer dizer, com toda a dramaticidade que tem nela, entendeu? É tragicômica também, porque mostra o ridículo. A repressão tem sempre lives ridículos, né? Quando passar essa história, a gente vai poder comentar isso, né? Mas, enfim, então tem essa passagem toda. Eu mesma fui militante, tanto que estava exilada, né? Fui da VAR Palmares, né? A organização da nossa querida presidente do Banco dos BRICS, né? Da Dilma. E, enfim, depois da vida toda fui jornalista, né? Aliás, eu vou tietar aqui também a Regina, além do Miguel, que ele já sabe da minha admiração. Eu sou tiete da Regina e quero particularmente agradecer o papel de vocês do 247 nessa cobertura dessa crise, desse sequestro, né, dos integrantes da flotilha, que eu acho que, pelo menos até onde eu sei, é quem mais deu cobertura e está muito presente e tem sido muito incisivos. Eu acompanho vocês e estou muito grata. Eu queria lembrar que a Solange foi repórter da TV Manchete e repórter da TV Globo durante muitos anos. Ela tinha os cabelos pretos, agora ela assumiu os cabelos brancos. Está lindo. Está lindo. E a gente eu acompanhava muito a Solange, fazia sempre reportagens super interessantes, sobretudo na Manchete, entendeu? Eu me lembro. Na Globo, eu fui do Globo Repórter, fui 3 anos na Globo, fui do Globo Repórter e do Fantástico, mas lá é um sistema muito. Eu não gostei de trabalhar lá, é um negócio, tem muita gente nas equipes, é um negócio. Tem muita gente dirigindo, dando palpite, e pautando, e redigindo, e editando. Ou seja, o repórter da mídia. Eu estava acostumada quando a Manchete entrou no ar, sobretudo, era esse o desafio, né? Era um negócio meio mambembe, isso é que era bom, né? Porque a gente tinha que fazer tudo, né? Eu percorri a Amazônia inteira quando mataram Chico Mendes, assim, só faltou ir para a pista de avião pedir carona de garimpeiro. Pois eu ia te perguntar sobre isso, que eu estava vendo nos livros aqui no seu site. Você é uma pessoa que se mergulhou muito nessa área das questões amazônicas, né? Você fez matérias lá, o Miguel mesmo foi com você, fez documentário sobre a Amazônia. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência amazônica, entendeu? Se a gente pode chamar assim. Bem, a primeira grande experiência foi essa, né? Matam o Chico Mendes em novembro de 88, se não me engano, 20 de novembro, se não me engano. Quase por conta disso, a Manchete me convida para voltar. Foi quando o Jaime Monjardim estava entrando na Manchete e implantando a linguagem cinematográfica no jornalismo, né? Aí o programa de domingo mudou de feição, é o tempo da novela Pantanal. E aí foi um barato, foi um ano assim, de matérias especiais incríveis. E a primeira delas foi percorrer a Amazônia para mostrar
a Amazônia de Chico Mendes, né? Mas com esse toque mambembe muito simpático, né? Da Manchete, então que disse: olha, a gente tem que ir a Altamira, está tendo o primeiro encontro dos povos da Amazônia, mas como é que a gente faz? Aí era o Carlinhos, que era o produtor, disse: o meu pai do DNR arranja uma viatura do DNR, a gente pode ficar lá em Marabá, a gente se hospeda na casa do DNR, aí não fica longe para ir para Altamira. Tá bom, vim a descobrir depois que essa casa que a gente ficou em Marabá virou um centro de tortura teve gente enterrada lá no quintal da guerrilha do Araguaia, imagina. Tinha sido. Né? Eu descobri na denúncia das pessoas. Mas, enfim, a gente vai para Altamira, aí a gente depois está em Marabá, está não sei aonde, aí chegamos em Itaituba, aí procuramos um garimpeiro, Ivo Preto. Não, a gente quer mostrar as balsas lá no Madeira, que é um horror, o tipo de garimpo, mercúrio, morre garimpeiro, inferno. Mas lá já está diminuindo. Você quer mostrar garimpo de balsa, você tem que ir para o Arariquara. Onde é que é isso? É na fronteira da Venezuela. Mas 3.000 quilômetros, nem me lembro, 3.000 não é, mas é longíssimo, né? A gente estava no sul do Pará. E como é que a gente vai lá? Peraí, ô fulano, chama ali. Olha, juro por Deus. E a gente arranja uma carona num aviãozinho de garimpeiro. Aí foi uma parte da equipe, porque não cabia todo mundo no avião, e a gente sem dinheiro, sem produção, sem nada. Eu sei que a gente desembarca em Boa Vista, eu puxo papo com gente no aeroporto para arrumar onde dormir, a gente não tinha dinheiro. A gente foi para a casa de uma família, que eu fiz minha amizade no aeroporto. Olha, era tudo assim. Aí chegava de carona lá no garimpo, lá no Arariquara, e aí tinha que passar a noite, não tinha dinheiro. Aí o dono do garimpo, que era o bandido lá que mandava, disse assim: não, vocês são meus convidados. Se for para falar a verdade do que está acontecendo com a Usagal, que era a entidade dos garimpeiros, vocês são meus convidados. E lá era tudo pago com grama de ouro. Para vocês terem ideia, para dormir com uma prostituta que chamava Chave, custava 7 gramas de ouro. Eu nem sei quanto custa isso. Era tudo assim, você queria uma bebida. Eu sei que nós fomos convidados do Ceará, que era esse dono do garimpo, e eu escrevi a matéria que ia ao ar 2 dias depois, no programa de domingo, dentro da boate, porque ele veio. E como é que vocês mandavam os filmes para o Rio? Esse daí a gente voltou, teve que dormir no garimpo, porque não tinha como voltar de noite. E aí não tinha onde a gente dormir, porque lá só tinha rede, a não ser a alternativa de dormir no puteiro, a gente achou que era meio demais. Aí dormimos, nos espalhamos pela cozinha. Eu dormi na cama da cozinheira, junto com ela, dividimos a cama, um menino dormiu no banco, o Venturinha, que é irmão do Zuenir, que era o meu cinegrafista, dormiu numa rede que a gente conseguiu. A gente não tinha nem toalha para tomar banho, ficou com a roupa do corpo. O outro dormiu, acho que no outro banco, era uma cadeira, um negócio assim. E no dia seguinte, voltando nesse aviãozinho, e a gente vai para o aeroporto e passa cantada em piloto para levar a fita, e alguém pega no aeroporto. Era tudo assim. Que loucura. Eram tempos heróicos, né, Solange? Tempos heróicos, realmente. Né? Foi incrível. Eu sei que eu escrevi essa matéria dentro do puteiro, que eu era convidadíssimo, vocês são convidados. Ele percebeu que eu era chefe, se dirigia a mim respeitosamente. A senhora e sua equipe estão convidados para a apresentação que eu contratei, sei lá, o cantor sertanejo que ele tinha trazido, que vão se apresentar hoje na nossa boate. Nós ficamos muito honrados. Ok, lá fui eu, aí ele pegou uma garrafa de Nato Nobre, porque não tem gelo em garimpo, e não há água filtrada. Então, mas você pode gelar no freezer. Ele pegou uma garrafa de Nato Nobre gelada, botou na minha frente, é sua. Imagina quantas gramas de ouro seria a dose do uísque. E Nato Nobilis. Nato Nobilis. E aí eu disse: por acaso vocês têm Coca-Cola? Temos, por favor. Mas vou tomar uísque, que nem cowboy, é brabo, né? Aí eu taquei Coca-Cola dentro e escrevi. Essa foi a matéria
que eu escrevi dentro do puteiro de Pau Grosso, era o nome do... Pau Grosso é um nome perfeito. Porque era uma árvore muito grande, né, que tinha sido derrubada. Enfim, e aí a gente saiu percorrendo, conseguimos fazer realmente um percurso incrível na Amazônia, percurso esse que eu fui repetir 30 anos depois para escrever o meu livro Na Rota dos Arqueólogos da Amazônia. Sim, porque aí depois de me aposentar e ir morar em Teresópolis, eu me tornei finalmente escritora e tecelã, como eu tinha planejado. Mas eu só escrevi sobre arqueologia. Não tive ainda ânimo. Solange, hoje você então mora em Teresópolis. Num sítio. Está em Teresópolis. Radicalizei. Sítio. Não, nesse momento eu estou no Rio, na casa da minha neta, que pintou essa baleia jubarte aqui. Eu estou vendo, está maravilhosa essa baleia. Está linda. Olha, ela fez arquitetura. Olha que beleza, baleia. Ela ainda pôs umas lanterninhas. E aí, eu moro num sítio que era da nossa família, e onde eu fui quarentenar e não saí mais, entendeu? Mas quando eu me aposentei, eu fui morar na cidade, em Teresópolis. E virei escritora depois de fazer uma viagem e conheci a Niede Guidon. Que maravilha! E aí eu disse, nossa, além dela ser uma pessoa fantástica, era, né? Faleceu recentemente, eu não tinha ideia do trabalho social dela, é fantástico. Olha, antes dos CIEPs, ela criou 5 escolas em horário integral em São Raimundo Nonato. O primeiro curso em Universidade Federal do Brasil foi em São Raimundo Nonato. Hoje tem 3 universidades lá. É uma loucura. É uma loucura as coisas. Eu falei, e ninguém sabe disso, porque eu que gosto de arqueologia. Não sabia? Tem que contar essa história. E foi assim que eu me decidi a escrever O Paraíso é no Piauí, a descoberta da arqueóloga Niede Guidon. Então, você entendeu? Mas esse seu interesse por arqueologia vem de onde, Solange? Eu sempre gostei, eu já tinha até pautado fazer matéria com ela, mas aí não rolou. Eu acho que meu pai já gostava também. Eu sempre gostei de arqueologia, assim, como curiosidade. É um pouco de história, né? É um pouco de história, né? Mas eu me amarro em pré-história, particularmente. Esse negócio de grego, romano, não me emociona muito. Eu gosto de a evolução humana, que agora cada vez é mais complexa, né? Que se descobre que não é linear, cada vez tem novas espécies que foram se cruzando. Eu acho isso o máximo. E os sítios pré-históricos acho muito fascinante, né? E os arqueólogos são personagens incomparáveis, né? Porque por caquinho, por pedacinho de coisa, tem que... E o Piauí é um lugar arqueologicamente muito importante, né? Uhum. Poxa, quer dizer, oficialmente tem mais de 1000 sítios de pinturas rupestres, e a Niede optou por dedicar a vida dela a isso, né? E criou toda uma estrutura que, mesmo com todas as dificuldades, o desencanto dela, que vários dos projetos não tiveram desdobramento, está lá até hoje a cerâmica da Serra da Capivara, que é vitoriosa, que está lá como grande projeto, né, fincado na região, gerador de renda. As escolas, até hoje, você tem lá os jovens adultos que estudaram nessas escolas e são brilhantes, que tiveram ensino em horário integral, que abriu horizontes. Está lá, o trabalho dela está lá. É admirável, né? Essa sua atividade de tecelã, fiquei curioso, entendeu? O que tem a ver com ser escritor? O que tem a ver com gostar de arqueologia? Alguma coisa aqui que eu fiz? Não estou vendo. Não tem. Eu que caí rapidamente, não sei porquê, acho que é a minha conexão. Você caiu, eu fiquei esperando que você voltasse, exatamente. Eu achei que você tinha ido ajeitar o cachorrinho. Não, agora caí de verdade e demorou a voltar os StreamYard, eu não sei o que houve. Você faz comercialmente isso, Solange, ou é um nada. hobby? Eu tenho horror de fazer 2 coisas iguais. Não, na verdade, eu ainda estava na França, eu já tinha vontade de tecer, porque meus filhos nasceram na França, né? Miguel vai fazer 50 anos, aliás, depois de amanhã, vai estar preso em Israel. E o meu outro filho, o Ernesto, tem 48, esse é da área ambiental, é chefe do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, lá
com sede em Teresópolis. Então está pertinho de você, né? 30 quilômetros, mas que está sempre no mundo também, né? Esse é todo mundo vendo Solange, os dois nasceram na França, no exílio, não foi? Sim, os dois nasceram na França. Filhos do Luiz Rodolfo, com quem você está em contato, conhecido por Gaiola. Isso, nosso amigo, que é o Viveiros de Castro. Por sinal, o Miguel foi morar na Espanha há muito tempo. Por que ele foi para a Espanha? Foi, já tem 20 anos. O Miguel, na verdade, casou-se com uma espanhola. Ah, tá. Mas mesmo depois de se separar dela, ele continuou morando lá. A Espanha ele é anarquista desde 13 anos de idade. É engraçado. Desde que ele andava de skate e tinha um ar de anarquismo. E aí eu olhei e disse, meu filho, você sabe o que é esse ar? Ele disse, não. Disse, então você vai saber. Aí dei para ele o livrinho da coleção Primeiros Passos, o que é anarquia. Ele leu, gostou e virou anarquista. E aí, com esse papo de globalização e tal, houve um certo up, né? Um recrudescimento, né? Do questionamento, né? Do papel do Estado, do papel participativo, da sociedade civil, né? Do terceiro... como é que chama? Terceiro... Eu estou com terceiro estado na cabeça, não é terceiro estado. Que são o terceiro setor, né, das ONGs, enfim, né, a sociedade passou a... Então, é interessante, ele faz parte de uma cooperativa produtora de cerveja lá. Cerveja subversiva, né? Ele falou, cerveja subversiva, chama. Subversiva é o nome da cooperativa. Da cooperativa. A cerveja era Rosa de Foc, que é o nome em catalão, o apelido de Barcelona, que é a Rosa de Fogo, porque Barcelona queimava, né, no começo do século, né, com os anarquistas, né? Mas aí houve uma questão lá de uma empresa discutir o nome, eles mudaram, agora agora eu esqueci, porque tem uns nomes em catalão lá, eu esqueci o nome. Mas é maravilhoso. O Miguel ser anarquista, morar em Barcelona e ser produtor de cerveja é uma história realmente... O currículo do Miguel... Não, está na flotilha hoje. É cineasta, é um excelente documentarista. Os meus 2 livros, eu encomendei que ele fizesse o filme. Então, eu cheguei e disse, Miguel, está aqui, isso aqui é São Raimundo Nonato, tem a Ed Guidon, o telefone dela é tal, está aqui a minha caminhonete L200, vai lá e faz o filme que você quiser. E vim embora. E ele fez... E na Amazônia a mesma coisa, eu apresentei ele lá para os nossos amigos arqueólogos lá em Santarém, que é um centro importante, tinha sido criada a UFOPA, tem uma turma lá muito boa de profissionais arqueólogos, todos discípulos do Eduardo Neves e tal, que prefacia o meu livro, né, por sinal, da Amazônia. E eu digo, toma, conversa aí com esse povo, eu acho que Santarém exemplifica tudo, porque tem sítio arqueológico, tem importância econômica, o Tocantins, que era, o Tapajós, que era o último rio não poluído por mercúrio da Amazônia, mas que, graças ao Bolsonaro, acabou, né? Já tá ruim de comer peixe lá, todo mundo contaminado já. Era o último reduto, acabou. Solange, o Júlio está perguntando se o Ernesto é em homenagem ao comandante, o nome do Ernesto. Claro, era para ser o Miguel, porque ele estava previsto de nascer o 8 de outubro. Ele acabou nascendo dia 4. E aí a gente acabou homenageando um companheiro chileno, amigo do Luiz Rodolfo, que era Miguel, e acabou sendo também uma homenagem ao Miguel Henriques, do MIR, que foi assassinado, uma diferença pequena do nascimento dele. E aí eu engravidei em seguida, eles têm 1 ano e meio de diferença só. Eu achei que era uma homenagem a mim. Não, o dia de São Miguel foi poucos dias antes, dia 29 de setembro, o dia de São Miguel. Né? O pessoal está pedindo o dia de muito... São Francisco, o dia 4 de outubro. E aí, quando chegou no Ernesto, aí o Luiz Rodolfo pressionou. Eu digo, tá bom, Ernesto. E acabou que todos os 2, na época, eram nomes pouco comuns. É verdade.
E Ernesto, em francês, soava muito engraçado para um bebê, mais ou menos como se você botasse assim um bebê chamado Carlota, sabe, assim, o nome de gente velha. E aí ele logo ganhou o apelido de Totô na creche, porque o bichinho era pique-ruxo, assim, gordinho, bonitinho, lourinho, olho azul, chamado Ernesto, aí virou Totô. Mas ele é Ernesto e legal, porque ele Claro. criou a personalidade do nome dele, né? É verdade. Ô, Solange, o pessoal está pedindo para você falar da tecelagem. Pois é. Fiz, que tinha esquecido. Porque eu estava na França, aí que começou a dispersão. Eu já queria ser tecelã, eu não me lembro mais por que cargas d'água. E aí eu arranjei um tear chileno, comprei até umas lãs lá no interior da França, que eu acabei usando muitos anos depois, em Teresópolis, fiadas à mão e tal, e comecei a tecer nesse tear chileno. Só que nessa época eu estava já com os 2 filhos, já trabalhava em horário integral, na Unesco, como datilógrafa de espanhol, a gente fazia qualquer negócio, né? Realmente, a vida de exilado... Tinha que sobreviver, né? E com 2 filhos e sem títulos, né? Porque nem eu, nem Luiz Rodolfo tínhamos diploma, título nenhum, e fizemos de tudo, limpeza, cozinha, distribuir papelzinho de propaganda e tal. Então, com essa confusão toda, eu não consegui continuar tecendo. Trouxe minhas lãs, e por isso... aí eu estava no Globo Repórter, na Globo, e em frente tem O Sol, que é um negócio de artesanato. Eu moro aqui pertinho, eu moro do lado, aqui na Pacheco Leão, exatamente. Ainda está lá, né, o Sol, né? Está lá, o Sol está lá, cheio de... Eu aprendi, eu comecei tecelagem lá. Tá. Porque eu nem me lembro como é que foi em Paris. Eu comecei, mas deu zebra logo e foi impossível. Só que aí eu parei e fiquei com esse tear que eu trouxe. Então, eu só fui conseguir tecer mesmo, que essa vida de repórter é muito tumultuada. E com um filho pequeno, escambau. Por isso que eu dizia, eu vou escrever e vou tecer. Aí, quando eu cheguei em Teresópolis, fui morar na Pracinha do Alto, a 1 quadra de lá, tinha a FESO ProArte com aula de tecelagem. Maravilha, mas é o destino, né? Com a professora Silviane Lopes, que é minha grande amiga até hoje. E aí foi, inclusive, a minha inserção social em Teresópolis, foi a partir da patota das coleguinhas da tecelagem, né? Maravilha. Solange, e você chegou a se formar depois em alguma coisa? Não. Me formei na Aliança Francesa como professora de francês. O que não me foi... Não, me foi de alguma valia. Porque quando chega no Brasil, você tem que fazer... Eu fiz o professorado e tudo. Eu cheguei a dar aula de português para a minha professora de francês lá, usando as técnicas que ela tinha me ensinado. Mas chegando no Brasil, você aqui tinha que estudar 2 anos para revalidar diploma. Eu tinha que trabalhar, ganhar dinheiro. Aí eu fui ser secretária executiva bilíngue de multinacional francesa, aliás, até do representante da Alstom Atlantique, que virou lá depois um grande escândalo na França, mas muitos anos depois, é recente esse escândalo. Enfim, até eu consegui, porque eu queria ser jornalista. Tá, isso que eu ia te perguntar. Eu entrei na faculdade... Não, eu entrei na Faculdade de Comunicação da UF em 72, quando eu tentei ser normal. Que eu digo que eu não consegui até hoje. Quando eu parei de militar, voltei a estudar, fiz vestibular, entrei na comunicação da UF. Mas aí me prenderam, aí doicode, parará, tá. No ano seguinte a gente saiu, meu companheiro também apanhou para burro, a gente pegou rebordosa da guerrilha do Araguaia e tal, fomos para o Chile. Então, aí no exterior, bem, eu fiz um pouco de tudo que deu, porque eu sou filha dos meus pais, né? Assim, claro. Nós somos sobreviventes, né? A gente faz o que precisa. A minha família é toda assim. Aí, por exemplo, o Miguel, ele está reformando a casa dele lá
onde ele mora, ele faz tudo, de pedreiro, eletricista. Ele está reformando de cabo a rabo. Isso é uma coisa muito europeia. Você faz tudo na casa. Entendeu? Aliás, o pai dele também é um pouco assim. Enfim, você vai fazendo o que dá, né? Então, eu cheguei a voltar a estudar jornalismo. Eu já era repórter na Globo, e eu me lembro que eu entrei na Ilha Alonso. E aí, cara, os professores não sabiam nada, porque nem tinha. Ainda estava aquela discussão de revalidação, as escolas, as faculdades não tinham ainda laboratório, né? Então eu ouvi umas bobagens em sala de aula, eu já estava trabalhando. Eu digo, cara. Aí, como eu tinha trabalhado antes no O Jornal, tem isso, eu tinha sido foca antes, lá com 19 anos. Aí, no O Jornal, o órgão líder dos diários associados, já estava à beira da falência, eu comprovei que eu tinha matéria anterior à lei não sei o que e tal, e consegui meu registro profissional. Aí eu chutei o balde e pronto, não me formei. Eu também não, eu comecei a ser jornalista assim, na marra, entendeu? E acabou que a gente virou jornalista. Agora, inclusive, voltaram a não exigir diploma, né? Exatamente. Eu acho que não é o diploma que dá, é claro que... Não, eu também acho isso. Não é a faculdade que dá isso. Agora, sem dúvida, podia ter algum critério, né, não sei, de parâmetros. Hoje em dia, sobretudo. Éticos, né? Hoje em dia, sobretudo, porque democratizou por um lado, mas por outro lado liberalizou de um modo absurdo. De que conta mentira de cara limpa. Claro, exatamente. E que se dane. E quanto mais mentira contar, mais audiência consegue, mais ponto pro, né? E você não consegue regulamentar, né? Pode ser jornalista ou não. O problema é a fiscalização que tem que existir, né? Claro, a regulamentação. Tá um problema brabo, né? A regulamentação, Mas, Solange, a sua vida hoje, você sente saudades do seu tempo de militância ou você milita privadamente, entendeu? Sua vida é uma militância. Olha, para falar a verdade, eu não encaro como uma militância. Eu acho que eu vivo de acordo com as minhas ideias. Então, isso, por exemplo, era uma senhorinha tecelã na FESO ProArte, tentaram nos expulsar do prédio, criando um anexo, que era um puxadinho, tiravam as velhinhas, tiraram a aula disso, tiravam daquilo, e iam usar o prédio inteiro, a FESO, que é uma faculdade privada, que o curso de medicina está perto de R$15 mil por mês, sei lá quanto custa, queria fazer o prédio todo de sala de aula. Aí eu subi nas tamancas. Eu digo, não. A gente não vai deixar. Olha, a gente tanto fez que a gente obrigou eles e desencavamos os tratos que foram feitos, porque a FESO tinha sido a única fundação cultural que podia herdar a ProArte quando morreu o fundador da ProArte. Era a única instituição cultural de Teresópolis, mas fazia parte do trato eles darem seguimento. Não sei se vocês conhecem a história da ProArte, que existia aqui no Rio também. Sim, a parte do Rio. A parte de aula, a parte musical era incrível. A ProArte lá em Teresópolis tinha cursos de férias, assim, professores de Villa-Lobos, vinham estudantes do mundo inteiro fazer 3 meses, ficavam internos. Arthur Moreira Lima estudou lá, isso nos idos dos anos 50. Teresópolis era chique, né, na época. Sim. Enfim, era uma senhora instituição lá de canto, não sei quantos instrumentos musicais, orfeão, diabo. E queriam usar o prédio para economizar, construir uma faculdade cobrando os tubos, né? Olha, eu sei que a gente armou tanto, e fomos na promotoria de direitos genéricos e conseguimos ganhar a promotora e abaixo-assinado. Olha, fizemos as veinhas, botaram a boca no trombone. As veinhas militantes. E conseguimos, e hoje
de novo, a ProArte tem atividade cultural, aliás, belíssimas atividades, construíram um belíssimo teatro na sua sede, tem orquestra sinfônica da Maravilha. FESO, tem orquestra de... Eu tenho muito orgulho da gente ter vencido isso, ainda que eu não frequente tanto, porque agora eu sou roceira, né? Eu moro no sítio, para sair de noite, realmente, O sítio é na roça. Ô, Solange, tem gente aqui te perguntando sobre o seu irmão, sobre a importância dele, sobre a importância... Gente trans aqui, inclusive, que escreveu para a gente, perguntando. Queria que você falasse um pouco da importância dele, o que ele fez, quem foi. Eu conheci seu irmão, sua irmã, nas duas fases, entendeu? Quando era irmã. Exatamente. E queria que você falasse um pouco dele. Entendeu? Ótimo. Eu tenho um enorme orgulho dele. Aliás, sim, imagino, da família toda, né? Mas, no caso dele, ele é conhecido como João W. Neri, né? No caso do João, eu era irmã cúmplice. Nós temos só 2 anos de diferença de idade. Eu sou mais nova. Sim. Então, desde pequena, ele queria ser menino. Então, por exemplo, tem um episódio curioso que ele leu escondido o meu diário e toda vez que eu falava dela, minha irmã, ele corrigiu para ele, o. Quer dizer, ele estava lendo escondido, mas corrigiu para o masculino. A todas as referências a ele. E aí ele inventou uma brincadeira que nós éramos Zé e Zeca. Então, nós éramos 2 homens, 2 amigos, que as nossas bonecas eram os filhos, e a gente era pobre e tinha que trabalhar para viver. Então, tudo que a mamãe pedia para a gente fazer, vai varrer o quintal. Tá, a gente ia, era a gente trabalhando de Zé e Zeca para botar comida em casa para as crianças, e nós éramos Zé e Zeca, e se chamava no masculino. Quando ele foi escrever o livro de memórias dele, o primeiro chamava-se Erro de Pessoas, Joana ou João, ele não ia falar disso. Eu falei, mas como você não vai falar de Zé e Zeca? E aí ele foi contar Zé e Zeca. E aí, quando ele escreveu, ele foi titular o capítulo e aí ele botou A Grande Solução. Então, eu acho que ele teve um insight. E aquela nossa brincadeira, que para mim era mais uma brincadeira, para ele uma saída. Para ele vivenciar como ele se sentia. Claro, e isso foi vida fora, né? Na adolescência e tal. E a gente sempre foi muito cúmplice. Nós não só brincávamos juntos, como éramos cúmplices. Então, quando ele estava na adolescência e eu percebi que ele gostava de uma menina, ele ainda como mulher, né? Eu disse, olha... ele começou a namorar ela. E eu falei, olha, eu sei que você está namorando a fulana, não tem problema. Eu conversei isso com ele. Então, passou a ser um assunto não proibido entre nós. Depois ele saiu de casa, aí ele virou motorista de táxi, ele conta no livro dele que 30 anos depois ele queria reeditar o Erro de Pessoa. Aí eu falei, não... eu imagino, eu já jornalista, passaram-se 30 anos, você tem um filho, você não vai contar isso? E aí nasceu Viagem Solitária, que eu acho que é o grande livro dele. Porque aí não só... aí eu ajudei também, né? Quer dizer, aí eu resgatei do livro antigo as coisas legais, né? Que assim, e fiquei assim, conta aquilo assim, fala de não sei quem... Eu ia, tipo, como se fosse agente, né? Agente literário, né? Que fica cutucando... corrigindo, né? O autor, né? E eu fiz isso com meu pai também, editei os livros dele também assim, né? E depois eu revi, copidesquei, e o livro eu acho muito bom, Viagem Solitária, que agora mudaram o subtítulo, era Memórias de um Transsexual 30 anos depois. Aí a numeração mudou. E o legal, e tem um lance importantíssimo, que eu estava para ter o Ernesto, meu segundo filho, com uma barriga deste tamanho na França. Mamãe foi para lá para me acompanhar no parto. E aí chega a carta do meu irmão,
contando que ele tinha feito a última cirurgia de esterectomia, tinha tirado toda a genitália feminina, ele antes já tinha feito a mastectomia, tirar os seios. Isso naquela época, hein? Que em 77, eram... pelo médico Farina, né? Era uma cirurgia ilegal. Quem se operou antes disso foi no Marrocos, foi não sei aonde, ele se operou em São Paulo com esse médico Alberto Farina. E foi um pós-operatório horrível, com infecção e tal, tanto que ele desistiu de continuar as cirurgias. No primeiro livro, ele não contou que ele tinha interrompido as cirurgias. Mas no Viagem Solitária é verdadeiro. Eu digo, não, agora você tem que contar a verdade. Agora tem um outro cunho, né? E eu acho que isso ajudou muito tanta gente, sabe? Até porque ninguém falava de... Primeiro, não existia a ideia de transexualismo antes. Claro, exatamente. Um conceito muito mais moderno. Segundo, a transexualidade masculina é muito escamoteada, porque todo mundo conhece o inverso, né? A feminina, né? Sim, conhece, na verdade, mais famosa, a figura do travesti, né? Conhece Roberta Close, Rogéria, né? Os grandes travestis famosos, artistas, né? Ou então prostitutas, né? Que são obrigados a se prostituir, né? Porque não conseguem inserção social, né? E o legal a ter uma vida na sociedade, né? Como ele... porque no máximo é ser cabeleireiro, né? Exatamente. E no caso do meu irmão, ele era psicólogo formado, professor universitário, e tinha também essa habilidade de fazer obra. Aliás, que coisa, né, família? Eu até fui sócia dele, eu andou construindo umas casas, pintou parede, foi técnico de computador, ele fez o diabo, né, para viver. E até se tornar, até botar a cara a tapa, porque quando saiu o Viagem Solitária já era 2010 ou 2011, não, 2010 é o meu livro, 2011. Ele se torna uma figura pública, é entrevistado pela Marília Gabriela, depois pelo Jô, e aí, enfim, aí começa a circular pelo Brasil, porque, além do mais, fala muito bem, né? É um cara com consciência política, então que tem uma capacidade de análise, né, importante, né? Então, e é um exemplo, né, e dedicado. Olha, ele ajudou tanta gente, eu sou testemunha disso. Só que a gente está chegando ao fim, Solange, infelizmente. Queria te dizer que a Globo News deu notícia agora sobre a interceptação dos barcos da flotilha e que o governo brasileiro oficialmente se manifestou contra a intervenção de Israel na flotilha. Mostrou cenas deles sendo presos, preto e branco, colorido. Miguel e mais um brasileiro continuam desaparecidos. Continuam desaparecidos, exatamente. Eles dois não foram... As autoridades brasileiras não conseguiram localizá-los, porque Israel... A gente nem sabe se eles foram presos, né, ou se conseguiram escapar, né? Foram porque a história não escapa. Eles pegaram todo mundo. O João, ele estava bem pertinho do litoral, mas parado, eles estavam parados. Certamente foram abordados, né? Porque eles primeiro pegaram os barcos maiores, e aí os pequenos veleiros começaram a andar em zigue-zague, não sei o quê, e eles rodeavam e quase batiam no barco, né? Porque faziam umas rotas absurdas. E ele avisou, olha, daqui a pouco a internet indo e voltando, assim, olha, se eu não falar mais é porque realmente, e a partir de que vamos ter notícias. Fosse abordado, jogava o celular dentro d'água. Então, Pois é, aí jogando o celular aparecia aquela mensagem que não apareceu ainda. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Acho que ela tropeçou ali. Todo mundo aqui falando, toma o seu cafezinho. Na verdade, não era um cafezinho, era só um computador do meu marido estava chegando ali. Olha, Solange, o pessoal aqui adorou a conversa. Foi ótimo. Todo mundo adorando, assim, que delícia de papo, e uma pena que já acabou, porque senão a gente continuava aqui muito tempo. Muito obrigada, Solange. Olha, obrigada a vocês. Eu estou morrendo de medo de chorar aqui, porque eu estou com os nervos à flor da pele. Imagino. Mas eu imagino, liga assim o registro emergência, sabe? Tipo, teve um golpe de Estado, o que vai fazer? A polícia está ali, o que vai fazer? Estão dando tiro,
o que vai fazer. Então, por um lado, eu estou nesse registro, mas... Vai dar tudo certo, Solange. Daqui a pouco ele está de volta para a Espanha. Vamos torcer para que tudo... Trocaremos mensagens, passando informações. Eu prometo, então, assim que eu souber de alguma coisa, eu passo para você. Regina, me manda o seu contato, então, apesar de você... Miguel, manda para a Solange. Eu mando para você, eu compartilho com você. Legal. Gente, querida, obrigada, adorei conversar com vocês. Eu vou te mandar o link depois para você ter o programa. A gente faz um corte do programa separado, só o Barato da Idade. Vou te mandar o link, vai ao ar amanhã. Entendeu? Hoje está ao vivo e amanhã ele fica disponível. Tá bom? Que bom. É isso aí. Valeu, muito obrigada, tá? Bom trabalho querida. Vocês, e continuem com esse trabalho bonito. Tchau. Valeu, tchau. Isso muito aí, bom. gente. Um beijo. Miguel, tem que sair correndo agora, que daqui a pouco... Vai lá. Depois a gente se fala. Eu vou falar com a Solange que eu volto no Boa Noite com o Gaiola. Você falou no programa. Falou. Tá bom. Vamos ver se... Então tá bom. Beijo. Tchau, querida. Tchau. Valeu, tchau.